E aí, bora fazer teatro de essência? Vamos nessa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Alunos de Essência. Bom, esse podcast aqui é uma conversa com alunos e alunas aqui do curso de Teatro e Essência do Palco pra gente trocar uma ideia muito bacana, muito saudável, muito teatral com eles sobre a trajetória deles e delas aqui no curso, sobre os seus desenvolvimentos pessoal e artístico. Então uma conversa muito prazerosa, muito gostosa, e a gente tem o maior prazer de estar aqui fazendo esse podcast aqui toda semana, toda terça-feira, às 7h59 da noite. E hoje começamos pontualmente, às 19h59. Bom, vamos nessa. Vamos para mais um episódio aqui do curso de Teatro e Essência do Palco, o nosso podcast Alunos de Essência. Eu sou o Miguel, eu sou professor e diretor aqui do curso de Teatro e Essência do Palco. Bom, e a nossa aluna convidada de hoje é uma aluna em que ela é a carisma em pessoa. Ela é a carisma em pessoa, muito carismática. É daquele tipo de pessoa que quem não se dá com ela não se dá com mais ninguém. É muito carismática, é uma aluna também muito conhecida por se entregar muito nas aulas, nos personagens, muito visceral, muito, confia muito em todas as propostas das aulas, e tenho um orgulho de chamar ela aqui, que é a Raquel Glória, ou Rachel para os mais próximos. Não é, Raquel? Deixa nessa. Rachel, Diva Rachel, exatamente. Nossa diva tá chegando aí. Oi! Olha ela aí, que beleza, mais linda do que nunca. Muito animada, gente. Boa noite, Miguel. Boa noite, pessoas que estão entrando na live. Muito honrada. Já começo agradecendo pelo convite. Estou muito honrada de estar fazendo essa live. Muito feliz, você não tem noção. Gente, eu recebi o convite, eu falei, cara, eu preciso ver logo isso. Porque, assim, acho que é a primeira live, sabe? Que eu tô fazendo, assim, questão de podcast. E, assim, já tô achando incrível, porque eu me sinto muito confortável. É o Miguel que tá aqui, assim, professor incrível. Então, assim, tô super de boa, tô aqui pra entregar e assim, responder todas as perguntas e dúvidas. Que beleza! Você não me decepciona. Eu falei aqui na introdução, que você é o tipo de pessoa que quem não se dá com você não se dá com mais ninguém. Ai, Você, esse sorriso de orelha a orelha, essa energia radiante, já começa lindamente aqui o nosso podcast. Tá maluco? então, Quem não eu, se dá eu com você não queria se dá com mais ninguém. Eu queria até Fala, meu falar amor. contigo já pra desejar pra Ju um feliz aniversário, tá? Hoje é aniversário dela. Verdade. Linda, essa mulher é tão incrível, tão dedicada ao que faz, gente, dá pra ver, sabe, que ela ama o que faz. Eu já quero deixar aqui meu feliz aniversário. Depois você fala pra ela aí. Pode deixar, sem dúvida, sem dúvida. É verdade, hoje é aniversário da tia Ju, aqui da professora Ju. E o mais interessante é que a tia Ju faz hoje, aniversário dia 15, e eu fiz dia 10. Então, assim, os cosmos aqui na crise do palco são alinhados. Fala, amor. Conectados. Conectados, que inclusive é perto do seu aniversário também, né? Sim, Que foi em meu março. aniversário, verdade. Por falar em aniversário, você é a nossa debutante, nossa convidada debutante aqui. Ai, mas Fala. foi muito foi um sonho assim para mim a festa de 15 anos. Eu sempre sonhei com essa questão, então assim, quando eu pensei nos convidados, eu pensei logo em vocês, são pessoas importantes para mim então assim, vocês marcaram presença, eu amei, foi muito incrível, gente, foi mais do que um sonho. Não, a gente não podia ficar de fora quando a gente recebeu o convite e a gente viu que não cairia no sábado, a gente falou, oh, aleluia. Graças a Deus. Coincidência, graças a Deus, de verdade. Pois é, e sabe uma coisa interessante que aconteceu? Você ficou sabendo, né? Na sexta foi o aniversário da Bia, da Turma de Uma Hora, de 15 anos. Olha que loucura. Quando chegou no dia na semana dos aniversários, que a gente foi se ligar que era no mesmo lugar.
Aí a Bia Mesmo lugar e fez aniversário. dias Muito seguidos. louco, muito louco. Muito doido. Aí a Bia fez Coincidência. aniversário na sexta-feira, no mesmo lugar. Ela convidou a gente também, a gente foi. Aí no dia seguinte era o seu. Ou foi o Muita coincidência. contrário? Não, foi o contrário. Na sexta era o seu. Perdão, foi ao contrário. Na sexta foi o Sexta é o meu seu. E no... aniversário. Isso. Não foi isso? Foi. Isso. E no sábado foi o da Bia. No mesmo. Caramba, 2 dias seguidos no mesmo local. Olha que loucura. Quando que isso ia acontecer, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Raquel? Rachel, tá me ouvindo, Flor? Tá meio travadinho aqui pra mim. Tá chegando aí pra você? Falei, cara, olha isso aqui. Coincidência. Incrível. Acho que agora tá voltando aos pouquinhos. Foi. Foi. Beleza. Foi. Aí sabe o que é mais Tá. louco? Aqui foi. Espera, aqui tá indo. Foi, tá indo, tá indo. Tá indo? Parou? Foi, acho que, Pois é. Ainda tá travando ainda. acho que melhorou. Tá me ouvindo? Qualquer coisa, se quiser, eu saio e entro de novo. Não, tô te ouvindo, só que assim, tá meio travando aqui. Acho que agora tá melhorando, tá melhorando. Acho que um ponto. Aí, acho que agora voltou. Pera, acho que agora tá indo. É. Calma. É muita energia, muita energia radiante aqui. Tá até travando de tanta energia. Pois Miguel e Raquel juntos. é. E sabe o que é mais interessante? Tem uma história interessante na semana dos aniversários. Teve o. Na sexta era o seu aniversário. Uhum. No sábado era o aniversário da Bia. E no domingo, eu e a Ju, a gente tinha uma viagem pra fazer. Mentira, sério? Juro. Aí quando chegou na semana, aí eu não lembrava bem assim o dia que a gente tinha marcado a viagem, a gente tinha marcado já há um tempão já. Aí a Ju falou assim, ó, chegou pra mim e falou assim, ó, Miguel, pelo amor de Deus, fala que a data que a gente vai viajar não cai nem no aniversário da Raquel, nem no aniversário da Bia. Aí eu, não, fica tranquila, relaxa. Aí eu fui lá ver no e-mail, aí eu fui ver no e-mail rapidinho, ver, conferir. Aí eu falei, não, tá tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Deu pra vocês irem no meu, no da outra aluna. Foi muito incrível, gente. Não, mas de qualquer forma, a gente, se caísse no mesmo dia, a gente cancelaria, porque a gente tinha marcado o compromisso Que com barra. você. Aí foi lindo. A Ainda tá gente fez. travando. Fala, amor, não entendi. Ainda tá travando ainda pra você? A mim tá dando uma travadinha. Tá, mas a sua voz tá chegando. Sua voz tá chegando. Tá chegando? Tá, sua voz tá chegando. Aí, acho que agora melhorou. Foi. Não foi, a voz eu tô sempre ouvindo. A voz tá direitinho. É. Mas tá travando. Tá travando um pouquinho. Tá travando a imagem, tá travando um pouquinho. Eu entro e saio, como é que você... É. Não, acho que é melhor. Acho melhor. Entra e sai aí. Tá. A gente espera. Tá. Entra e sai aí. Como é que faz? Conseguiu fechar? Consegui. Acho que é um xizinho aí. Aí, beleza. Solicita de novo. Pra gente. Deixa eu te chamar de novo, peraí. Aqui, convidar. Vamos aguardar lá. Aí. Voltou? Beleza, acho que tá melhor, hein? Agora foi. Tá me ouvindo? Fala alguma coisa aí, eu não te ouvi. Tá me ouvindo? Você me ouve? Mas eu não tô te ouvindo agora. Você tá falando, mas não tá chegando som pra mim. Será que você apertou aqui nesse microfonezinho aqui, ó? Tem um microfonezinho aqui, ó. Que ele muda
Muta o som. Fê, fala aí agora. Travou pra mim, Rachel. Vê se tu acha um outro lugar. Talvez seja a internet que esteja deixando a live instável. Acha um outro localzinho na sua casa. Ó, tô começando a ouvir. Ai, agora sim, agora eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Agora sim. Ó, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Aê! Ah, Tá voltando, tá voltando. Perfeito, perfeito. beleza. Vamos seguir, tá Mais de uma boa. outra, então. É, Vamos ver. Se isso. travando qualquer coisa, eu coloco, vou em outro lugar. A gente vai ajeitando, a gente vai ajeitando. Tu tá no 4G ou no Wi-Fi? Tu tá no 4G ou no Wi-Fi? Oi? Tô no É, Wi-Fi. tu Já tava acredita que querendo ligar o aqui, 4G, é, mas aqui aí eu deixei o pego melhor o Wi-Fi agora. 4G. Minha live Se sai estiver melhor no travando, 4G. Será que quer testar no 4G? É, é? Será que testa no 4G. Eu tô no 4G. Eu fico acho que melhor no vai? 4G Deixa eu aqui, ver. quando é live no Instagram. Eu te espero, eu te espero. Não tem problema não. Vai ajustando aí. Ah, foi. 4G? Foi, pera. Aí, tá Botei no vendo? 4G é 4G. milagroso. Já tô te. Ficou melhor? É, Aí, coloquei no 4G ó. agora. Perfeito, já tô te ouvindo, já tô te Milagroso, tá? Deu vendo. uma melhorada, né? 4G Ai, pra live no como Instagram é a eu já parada. tava. Grava isso. Já aprendeu. Pois é, agora já aprendi. 4G é a parada, porque a internet Exatamente. Ainda mais melhora, se né? você Aquela fica gente longe do namora, só roteador, no Jesus. Wi-Fi, aí já era. É. Eu já fiz tanta live que eu já É. aprendi esses macetes. É. Eu já aprendi esses macetes. Live no Instagram não rola no Wi-Fi. Não rola. Pra mim não rola aqui. Eu fico um pouco longe do roteador, aí ele trava um pouco, aí demora, aí o sinal fica curto. Aí eu boto no 4G, boto no 4G e fica lindo. Aqui, a imagem pra você, pra Deus, mim é. aqui, pra sua tá linda, o som tá bom, perfeito. Ótimo! Agora sim, começamos oficialmente o Rachel. Pra quem não sabe, eu chamo a Raquel de Rachel desde que ela se Começar. conhece por gente aqui nesses do Papo, né, Raquel? É, com certeza. Vou te falar, como meu nome, ele é Raquel, mas é escrito com CH, as pessoas realmente costumam Sim. chamar, tipo, algumas, as pessoas íntimas que têm um carinho por mim, assim como você, na escola, alguns professores, alguns amigos, sempre chamam de Que lindo, é Rachel. intuitivo, Ai, né? É coisa boba, né? intuitivo. Que eu gosto. Muito bom. Mas É o intuitivo. seu nome combina super com você. Agora, deixa eu te falar. Como é que, Ah, como é que é fazer 15 anos, Rachel? eu acho que, assim, 15 anos, por incrível que pareça, as pessoas me falavam, nunca tive essa total experiência. A gente tem que viver, né? Tem que realmente fazer os 15 anos para saber. E as pessoas me falavam que os 15 anos passa muito rápido depois que você faz 15 anos. As pessoas falam que você cria ali uma maturidade maior, que você tá deixando de ser talvez ali uma pré-adolescente, ou ainda tem meninas ainda que têm a mentalidade um pouco mais devagar. Então, assim, depois que eu fiz 15 anos, a mentalidade muda sim, a maturidade muda sim. É, assim, diferente, é uma coisa muito boa. Não vou falar aqui, não, porque, assim, eu amei fazer 15 anos. Assim, ser uma debutante também, a festa foi uma coisa incrível pra mim, que eu sempre sonhei. Então, 15 anos, assim, foi a data, assim, pra mim florescer. Eu fiz 15 anos, sabe, a maturidade, deu uma luzinha, assim, sabe? Deu uma mudada. Quem, assim, tá perto, Incrível, né? fala, E, percebe. Então, acho e que, casa enfim, direitinho com aquela questão da cerimônia na festa do debutante, em que a cerimonialista fala sobre a transição, né? Do lance o sapatinho, o, o é, anel. Caraca, sim. isso. Então, a transição foi um anelzinho, né, que eu ganhei aqui da minha mãe.
eu ganhei um anelzinho, assim, realmente como se fosse a transição talvez de uma menina ali, mais madura e tal, para uma menina mais madura, uma adolescente realmente, né, agora. Daqui a pouco me torno uma adulta, uma jovem, né? Então, assim, Exatamente. E vai com a base essa familiar que você tem, escadinha. você sem dúvida vai se tornar uma grande mulher, não tenho dúvida disso. Sem dúvida. E é uma coisa que eu Ai, comentei obrigada, com o amém. seu pai, esses Muito dias seu pai foi obrigada. lá, né, na escola. Aí eu falei assim, ah, caramba, o senhor e a dona Renata tem uma mania bonita de fazer filho bonito, hein? Tem uma mania boa de fazer. Ficou, ele ficou. Eles devem ter ficado todo bobo, todos bobos. Tipo, ai meu Deus, faço filho bonito, ai, Já ia era. falar isso Porque o teu agora e irmão é mexiam bonito com pra a autoestima caramba deles, também. com O seu irmão certeza. também é muito bonito. É. Ai, Ele tá muito aqui? Ele tá aqui? obrigada. Acho que ele tá aqui na live, deixa eu ver. Aí ele tá aqui, ó, o Ele tá aqui Davi assistindo. Azaf, ele tá aí. Eu falei pra ele, cara, vocês têm uma mania, hein? Vocês têm uma mania boa de fazer filho bonito. Aí É, ele ficou todo bobo. Ficou todo corado. ai, Aí ele obrigada. falou pra Até eu mim assim, fico ó, boba daqui a pouco é você e a depois. Ju, hein? Aí ele falou assim, ó. É, mas ah, vai que, né? Vai Ele falou assim, ó, que. vocês vão fazer filho bonito Ele também. Ele profetizou. eu acho lindo e talentoso, né, gente? Porque não tem como Vai negar, estar na veia, vai estar na ele é veia. talentoso. E bonito. Na Aí, ó, veia, Davi aí. E, cara, isso é sangue uma coisa muito artístico. interessante, é que a gente só consegue perceber que o tempo realmente passa através dos registros, através das fotos. Através de foto, vídeo. Eu tava É. selecionando aqui algumas Falar, fotos é. suas para fazer aqui a artezinho o flyer, né, do podcast. E aí eu tava vendo algumas fotos suas lá no Romeu e Julieta, Aham. que foi o seu primeiro espetáculo, não foi? Foi, é, Bom, meu verdade. primeiro O seu espetáculo foi segundo foi Hair, deixa eu só o entrar, que eu Romeu e fiz a Julieta, Madame Lola. correto? É. Não, o meu segundo foi Rei Leão, Ah, eu tô lembrando aqui, é depois Romeu e verdade. Na Julieta. E agora verdade, teve o Alice no Romeu e País das Julieta fez parte do Maravilhas. seu segundo ano na Essência do Palco. Isso, eu que confundi. Sim, foi o segundo ano, eu já tava um pouquinho mais. Aham. Assim, agora até falando um pouquinho da minha primeira peça, eu estava muito nervosa. Foi Hair, deixa eu entrar. E assim, eu senti uma responsabilidade muito grande por conta do papel. A Madame Lola foi um papel assim que tinha falas grandes, falas maduras. E eu assim, como uma menina de 14 anos, eu entrei bem no personagem, mas eu fiquei muito nervosa, assim, eu acho que eu consegui ali entregar ali um bom papel, mas eu fiquei muito nervosa porque a Madame Lola é um papel que precisa assim de um preparo, porque, olha, foi um papel assim, eu achei que Madame Lola, um papel incrível, eu nunca vou Foi um esquecer, um papel papel forte, marcante né? na minha Ela era vida, muito forte. a Madame Ela, Lola. ela marcava os destinos dos personagens, né? Então, e Forte. realmente, ela costurava a peça de uma forma, de modo que tinha que ter muita responsabilidade. Tinha que imprimir muita responsabilidade em cena, né? Na personagem. E você fez isso muito bem. Isso aí. Então, tipo, ai, obrigada. Eu fiquei muito nervosa, mas assim, deu tudo certo. E isso foi o meu primeiro, assim, de muitos, porque eu amo teatro, amo a área artística e assim, Sem pretendo continuar dúvida, sem fazendo muitas dúvida. peças. Se Deus E quiser. conta, como é que foi, já falando sobre o seu primeiro espetáculo, que foi Hair, Deixa o Sol Entrar, e caramba, Raquel, como você mudou? Aí eu tava te falando, né? Tava vendo essas Uhum. fotos das peças anteriores pra essa mais atual, que foi a Alice. Parece que não muda, mas muda muito. A feição, a fisionomia. Nossa, é incrível, é incrível. Como Muda. a gente consegue perceber como muda a sua A gente maturidade mesmo, sabe? A sua firmeza em cena. A gente consegue ligar os pontos só olhando os registros lá é, atrás. Isso é muito interessante. E fala aí. Fala, fala. é verdade. Assim, com anos de prática, claro, agora vou fazer daqui a 3 anos de teatro.
minha primeira peça para a última peça que eu fiz, claro, teve uma mudança drástica, tanto fisicamente quanto mentalmente. Na minha área ali, artística, né? Na área do teatro, da atuação, eu melhorei muito, acredito que melhorei muito, porque no começo, querendo ou não, a gente tem ali ainda uma insegurança, um medo de não conseguir, e com o tempo vocês foram, sabe, desenvolvendo isso em mim, essa E segurança em cena, em hoje você se palco. sente mais segura, cada vez mais segura em cena. Sim, cada vez mais segura em cena. E de lá pra cá foi assim, uma mudança radical, porque segurança em cena, em cada, sabe, em cada peça, cada aula que eu tive, vocês foram ensinando e eu fui, Que ó, beleza. evoluindo, Que beleza. evoluindo. E é E nítida, assim essa cada vez mais, evolução né? é nítida. E vamos falar sobre ela aqui, hein? Vamos falar sobre ela. Agora mesmo. E, Raquel, você faz teatro com a gente aqui na Essência do Palco há quanto tempo mesmo? Fala pra gente aqui. Eu faço há quase 3 anos. Eu comecei Foi. há quase 3 anos. Eu comecei em 2022, né? Se eu não me engano, comecei em 2022, se eu não me engano. E continuo lá. Então, Caramba, assim, eu tenho quase é três uma anos vida, de né? essência do palco. É uma vida. Porque É uma três anos em vida. Quase cena, 3 anos. para quem está assistindo a gente aqui, para quem não sabe, 3 anos em cena não são só os espetáculos que a Raquel fez. São todas as aulas, as vivências, todas as evoluções, tudo que ela colocou Sim, em prática nas aulas, toda semana. Então, 3 anos de palco, não só dos espetáculos, mas com a prática teatral, é como se fossem 15 anos de vida. Não é? Porque isso aí. Isso aí, assim, pô, é muito doido, três, porque a cada aula você vive entendeu? um personagem diferente, características diferentes. Vai, né? Vai dando possibilidade das pessoas é, Verdade. refletirem sobre a vida através dos personagens que você interpreta. É verdade, assim, 3 anos para mim foram anos de muita evolução. Quando eu entrei no teatro, assim, pessoas que, sabem, convivem comigo, me conhecem, perceberam a evolução. E eu também percebi essa evolução do teatro, desde que eu comecei no teatro pra cá, sabe? E continua, assim, cada... Ah, tá travando um pouquinho. Tá me ouvindo? Você travou um pouquinho pra mim, Rachel. Aí, voltou. Rachel, você tá um pouquinho travada pra mim. Ah, ela saiu. A internet deve ter caído. Volta, Rachel! Volta, estamos te esperando. Vou mandar uma mensagem pra ela. Ver se ela tá aqui ainda. Vou mandar uma mensagem pra ela. Ah, voltou. Peraí. Aceitar. Aí, voltamos? Voltei, meu Deus! Eba, eba, vamos ajustando, vamos ajustando. A gente vai indo. Vamos caminhando, A gente vai indo. vamos caminhando, vamos caminhando. Mas você estava falando que você tem. Isso que eu ia te perguntar. Raquel, como é que era a. Conta pra gente, como é que era a sua vida antes de fazer o curso de teatro aqui da Ciência do Palco? Então, vou começar dizendo que eu, desde pequena, eu, assim, as pessoas falavam, assim, com o tempo fui percebendo, porque eu tenho muitos vídeos e fotos pequenas, eu percebi que eu tinha uma desenvoltura diferente, talvez, de outras crianças. Uhum. Meu pai é pastor, então, assim, na igreja, eu cantava, eu dançava,
E assim, eu tinha uma desenvoltura diferente. Eu gostava de falar lá no púlpito, enquanto tinha crianças que tinham vergonha. Eu falava mesmo. E, então, assim, desde sempre, o meu irmão, aliás, foi o causador de eu ter entrado no teatro. Ele pegou e comentou com meu pai, pai, desde sempre, desde pequena, pai, essa menina tem, assim, um talento diferente. Essa menina é atriz, ela precisa fazer teatro, precisa entrar nesse mundo da arte. E meu pai muitas das vezes ouvia, mas assim, demorou um tempinho para ele realmente ali se ligar. O meu irmão foi o primeiro a perceber, entendeu? Então ele falou com meu pai. E aí depois de um tempo eu comecei também a me apaixonar pela arte, pelo teatro. E aí foi aí que eu entrei no teatro, mas antes, né, antes, como eu estava falando, antes do teatro, eu tinha assim uma desenvoltura diferente. E depois que eu entrei no teatro, evoluiu essa desenvoltura, sabe? Esse carisma que vocês falam. Assim, acredito que tem crianças e adolescentes que jovens, adultos, que são muito tímidos, sabe? Tem dificuldade de interagir. E o É que tá travando pra mim de novo, Raquel. Tá travando. Vamos aos pouquinhos. Pera aí que travou. Tá voltando aos poucos, tá voltando. Mas eu sempre fui uma pessoa. Então, depois que eu entrei no teatro, completamente, eu digo com toda certeza. Então, antes do Pera aí que tá voltando. Voltou pra você? Pra mim tava travando, aí voltou agora. Voltou? Não, aqui tá travado pra mim. Ah, você tava falando tão bem. Sai aí e entra de novo. A gente vai recomeçando a cada pergunta. Não tem problema não. De boa. E você te acha aqui no WhatsApp. Tá travado pra mim. Rachel, te manda mensagem aqui. Beleza. Agora entra de novo. Bom, estamos fazendo aqui nosso episódio do podcast Alunos de Essência com a Raquel. Só que a internet dela tá instável. Isso é coisa do ao vivo. Isso acontece. Acontece muito comigo, inclusive, aqui. E faz parte, não tem problema nenhum. A gente vai se encaixando aqui. Tá voltando, ela tá voltando. Aceitei novamente aqui. Cadê você? Já te aceitei. Manda de novo, manda de novo. Aí, voltou. Será que vai agora? Foi, Davi. Foi, gente, se agora não for, Deus. Agora vai. É agora ou nunca? Acho que agora foi. Tá me ouvindo? É agora ou nunca. Ficou bom? Foi, tô te ouvindo direitinho agora. Agora eu tô vendo você se mexendo bonitinho. O som que tá cortando um pouquinho pra mim. Será que não tem um outro local que você pode ir pra internet e pegar melhor? Talvez. Que não tá travando, mas. Ó, tô começando a te ouvir melhor. Foi? Agora a imagem tá travando, mas eu tô te ouvindo melhor. Agora eu tô vendo Agora direitinho sim. você. Aí, Só não tô agora conseguindo sim. ouvir. Não sei se você tá falando. Foi, agora foi. Agora minha debutante tá por inteiro. Agora sim.
Foi? Beleza, beleza. Bom, aí você tava falando, vamos voltar aqui. Você tava falando que você, desde pequena, sempre teve uma desenvoltura muito diferente das outras crianças. E aí o teu irmão, que dá pra ver que é muito teu parceiro, né? Teu irmão é É. muito teu parceiro, né? Aham, meu parceiro. Meu irmão, assim, sempre tá me apoiando nessa questão artística, me dando dicas. E é claro, eu vou sempre absorvendo. Pô, que máximo, que máximo. Aí você falou que ele chegou pro teu pai e falou assim, pai, coloca a Raquel no teatro, que ela vai se desenvolver ainda mais, que ela tem um negócio aí dentro dela, um quê artístico. E aí você foi pra Essência do Palco, tá aqui fazendo quase 3 anos na Essência, se desenvolvendo pra caramba. E depois desse período, depois desse tempo, fazendo teatro aqui na Essência do Palco, como é que é a sua vida depois desse tempo? Como é que tá sendo a sua vida, né, com esse seu desenvolvimento? Não te ouço, não te ouço, não tô te ouvindo. Peraí, não tô te ouvindo. Peraí, vamos voltar do início. Vamos voltar do início, eu não tô te ouvindo. Não tô... Assim, com certeza, melhorou muito, evoluiu na minha fala, sabe? Na minha oratória, melhorou mais Ó, ainda. Agora eu falo mesmo, não tem vai, como. vai, vai ameaçando a ir e não vai. Ameaça a ir e não vai. O áudio. Tá me ouvindo? Tenta falar alguma coisa. Aí, Rachel. Ó, agora a sua imagem ficou boa pra mim. Consegue me Mas tá ouvir? ouvindo? Eu tô te Agora, ouvindo. agora eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Então acho que tá bom agora. Aí, isso. Acho que tá melhorando. Acho que você vai ter que fazer a live assim, ó, travada, mexendo só a boca, só falando. Aí, travou de novo. Caramba, a internet só Jesus, né? Aqui também dá esses ruins. Ó, travou de novo. Travou. Aí você tem que ir pro portão de casa, Raquel. Fazer a live lá. Entra de novo, entra de novo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Nossa, o que eu já passei de perrengue na internet também, meu povo. Vocês não têm ideia, não tá escrito. Não tá escrito que eu já passei de perrengue na internet. Dando aula ao vivo, dando aula online, em live também, em podcast. Eu e o Ju, a gente dá aula online desde aquela época maluca que aconteceu da pandemia, aquela época triste, na verdade. E aí a gente começou a dar muita aula online, desde aquele período, desde aquela época. E aí a gente fazia em vários formatos, né? A gente dava aula online porque teve um período que aqui as aulas tiveram que ficar online por conta da pandemia, né? Que não, a gente não podia abrir presencialmente. E a gente fazia entrevista também com os alunos, que é basicamente o que hoje eu estou fazendo aqui com a Raquel. Então, e naquela época, nossa, era muita gente entrando ao mesmo tempo no Instagram, no YouTube, e aí ficava super lotado, mas o que a gente já passou de perrengue, então essa situação é super normal. Ó, tô aceitando de volta a Rachel aqui, e aí vamos tentando, e vai tendo resiliência para este momento. Aí, vê se vai agora, Rachel. Fica Coloquei dados parada, móveis. fica Será que agora vai parada, só mexe a boca para falar. ficar? Tá bom. Vou tentar, vai. E você é muito expressiva. Mas eu tô brincando, não é culpa sua não. Né? Aí eu falo, me movimentando, é isso que deve ser que tá travando. Mas acho que agora foi, hein? Acho que agora foi. Agora Agora foi. foi, agora foi. A tua internet é qual operadora?
Então, a minha internet é uma daqui de Palmares, só que a 4G, A 4G. a 4G é Vivo, é Vivo. Ah, Vivo. Eu não sei como é que é a Vivo, não. A TIM dava muito problema pra mim. Eu tava falando aqui que em época da pandemia, eu e o Ju, a gente começou a dar muita aula online. Muita aula online. Porque a gente não podia abrir, né, presencialmente. E de lá pra Entendi. cá, a gente passava muito perrengue dando aula. E aí a internet caía, e às vezes o Instagram não suportava, porque chegou uma época em que todo mundo tava fazendo live, né? As lives começaram ali praticamente, É né? mesmo. E o que a gente passou de perrengue nessas situações de caramba, internet ruim, e aí tá caindo a live. E aí tem que programar a aula online para o outro dia, porque a internet estava ruim. Eu lembro, eu tive aula online também, tem hora que era horrível, horrível. A internet ficava ruim, aí É. era um bololô Coisas do ao vivo, faz parte. vivo. Coisas do ao vivo. Ó, aí vamos lá. Eu te perguntei como é que é a sua vida agora, fazendo aqui o curso de teatro e ciências do palco e você se desenvolvendo durante esses quase 3 anos que você tem se desenvolvido. Entendi. Então, agora, depois do Essência do Palco, agora que eu estou desenvolvendo, é claro, ainda em evolução, eu reparei, assim, eu evolui muito. As pessoas falam, melhorou na minha oratória, melhorou meu desenvolvimento até pra falar. Eu chego, falo com as pessoas, não tenho mais vergonha. Antigamente eu ainda tinha um pouquinho, agora nem vergonha eu tenho mais. Eu falo mesmo, sabe? Melhorou em tudo. E assim, eu cada vez mais procuro estudar sobre a arte, estudar assim, sobre a área que eu, assim, no momento estou trabalhando, vou dizer que estou trabalhando nessa área assim que eu quero seguir, a área artística, a área do teatro, artes cênicas, então assim, é uma área que eu gosto muito e cada vez mais evoluindo. Então, depois do teatro, assim, melhorou, assim, completamente melhorou ainda. Foi assim, surreal, surreal. Melhorou e foi melhorando, melhorando. E assim vai, né? Se Deus quiser. Amém, amém. Que maravilha. Fico muito feliz de ouvir isso, muito feliz. E a sua evolução continuando com certeza com esse coração aprendível que você tem, a sua evolução não tem limite. Tem uma coisa, tem uma coisa muito interessante que é ter um coração aprendível. Coração É, aprendível. Tem corações e corações, né? São pessoas, né? Pessoas são diferentes, é normal. Tem corações que são resistentes, duros ao aprendizado, sim, né? E aí o sim. desenvolvimento fica assim, ó, penoso, caramba. Quando você tem um coração aprendível, e o coração aprendível é você simplesmente você dizer sim para o que você está ali se propondo a aprender, mergulhar de cabeça e caramba, pô, ter a humildade no momento, caramba, nesse momento eu sou aprendiz, então vou mergulhar de cabeça no que o meu professor vai falar, no que minha professora vai me orientar e eu vou. E você é esse tipo de pessoa, você tem um coração aprendível, que é do tipo assim, estou aqui disponível para me jogar, para mergulhar, para me jogar de cabeça, É. para desenvolver o que eu tenho que desenvolver. Aí eu fico muito feliz com essas palavras, sabe? Me sinto muito feliz, honrada, né? Meu professor de teatro tá falando isso. Mas assim, eu procuro sempre eu sempre busco o melhor. Sempre tô ali procurando ali aprender, porque vocês são pessoas experientes, pessoas que estão ali para me ensinar, eu tenho certeza. Estão me ensinando com todo o amor, que a gente consegue ver isso, sabe? Que vocês transmitem isso, que ensinam para o aluno de vocês com muito amor e carinho. E eu procuro sempre, sabe, abrir meu coração, abrir minha mente para aprender, sabe? Tudo isso, colecionar tudo isso, para no futuramente e até agora colocar em prática, como eu estou colocando. Então, assim, eu procuro sempre aprender o melhor, buscar o melhor, e assim vamos. Sem dúvida, sem dúvida. E como é que você, Raquel, conheceu o curso de teatro e ciência do palco quando você chegou aqui? Então, Conta pra gente. Como é que foi essa história? eu peguei e comecei, meu irmão pegou, falou com meu pai, a gente começou a procurar alguns cursos e tal. E assim, era perto do centro de Campo Grande, né? Aham. Entre aspas, perto entre aspas, né? Mas eu moro assim perto, né? Então, eu sempre tô por lá.
E eu passando por lá, procurando já, a gente achou, entendeu? O Essência do Palco lá, a plaquinha lá verde escrita, sabe? Essência do Palco. E se eu não me engano, meu pai achou, falou comigo, mas meu pai estava sozinho em Campo Grande. Ele me mandou, acho que foto da placa, falou comigo. Acho que foi ele que fez a inscrição para mim. Foi. Fez a inscrição. Foi meu pai que fez a inscrição, se eu não me engano. E aí, no primeiro dia já, eu entrei muito, assim, eu não sou uma pessoa tímida, mas eu tava tão nervosa, assim, lá na hora, com medo, sabe? Receosa. Eu cheguei, assim, já tava meio encolhida, sabe? Assim, meio tímida, entre aspas, que eu não consigo, mas... E aí lá eu fui recebida de braços abertos, tanto por você, pela Ju, pelos alunos, tá? Assim, são muito receptivos. Então eu cheguei lá, me receberam de braços abertos e eu me senti acolhida. E desde então eu não saí, gente. Tô aqui ainda. Cara, que lindo, Raquel. E eu fico muito, muito feliz, muito orgulhoso de você falar, caramba, eu me senti muito feliz, muito acolhida. E sabe uma coisa muito legal? É que galera que está assistindo aqui, isso não é combinado. Isso não é combinado. Essa resposta, ela é uma resposta muito incomum com muitos alunos que falam isso. Você, caramba, eu cheguei lá, ai, assim, na minha, encolhidinha e tudo mais, só que todo mundo me recebeu de braços abertos. E como isso é importante, né? Como isso é importante. 100%. 100% verdadeiro. Isso aí tá sendo 100% ao vivo, 100% verdadeiro, nada combinado. Tanto que tá aqui a internet, né? Da Pois é. aqui, 100%, entendeu? Verdadeiro. E eu tô falando assim do meu coração, tô abrindo meu coração aqui pra falar, tanto com o Miguel, tanto pra vocês que estão assistindo a live. Então, 100% verdadeira. E eu me sinto muito feliz de estar aqui da live. E tô aqui abrindo meu coração, gente, pra qualquer pergunta, qualquer dúvida. E a importância do ambiente, né, Raquel? A importância do ambiente de confiança, né? Quando você sabe que você está num ambiente que você pode confiar, que você se sente segura para você ser você mesmo, para você se desenvolver por todas as técnicas, os métodos que vão ser passados, mas mais que isso, a humanidade que vai ser passada ali naquele ambiente, né? O acolhimento que vai ser passado ali, o abraço que vai ser dado através do olhar, ou literalmente, fisicamente, né? Quando você chega ali num dia que você, a semana não foi tão legal, a semana foi conturbada, e você chega lá, pô, recebe um abraço dos professores ou dos seus colegas de turma, vê um ambiente acolhedor, e aí você, mesmo que tenha passado por uma semana conturbada, você sabe que você pode confiar em dar o seu melhor ali, que você vai sair revigorada. Faz sentido isso? Sim, faz muito sentido. Muitas das vezes, não só eu, vários amigos meus já falaram que às vezes passa a semana, chega no sábado. Sábado vai pro curso e volta, assim, renovado, restaurado, assim. A gente entra lá com uma energia, claro, com uma energia, assim, pra chegar lá de braços abertos, com uma energia aberta ali pra receber ali a essência ali, a energia do teatro. Então a gente entra ali, faz a nossa cena, tem sempre um novo aprendizado e a gente ali aprende, isso recarrega a minha energia. Eu volto para casa 100% melhor. Muitas das vezes a semana foi cansativa de estudo, estudos para entregar prova, entregar trabalho. Às vezes é muito complicado. Então a gente chega no sábado, recarrega as energias, é a melhor coisa. A melhor coisa. O teatro é assim, incrível. Recarrega as energias de verdade. A bateria, você volta assim do teatro toda animada, revigorada. Muito bom. E sabe uma coisa muito legal? É que essa coisa do contato humano, e principalmente no ambiente em que a gente está se propondo a ser um ambiente de evolução, tanto individualmente quanto coletivamente, o contato humano ali, né? Esse contato que a gente está tendo aqui, a gente entra em contato e a gente se energiza, literalmente. Porque a gente é feito da. A gente é a matéria que vem da terra, né? A gente é a matéria que vem do barro. Literalmente, Sim. né? Deus soprou o sopro da vida nas nossas narinas, a gente saiu andando. E aí, É verdade. isso é uma coisa muito legal que eu vi há um tempo atrás, de um cara, um vídeos de internet assim,
um cara que pegou aquele medidor de energia elétrica, um negócio desse, não sei qual é o nome, não. Ele ligou um polo na mão dele e ligou um outro polo na grama, de tênis. De tênis não deu nada. Quando ele tirou o tênis e ele pisou no pé, os pés descalços no chão, na grama, e ele colocou esses eletrodos, né? Um polo negativo na mão e outro polo negativo na grama, o negócio estourou assim, de energia. Isso significa o Aí. quê? Que a energia do solo estava sendo passada para ele e a energia dele estava sendo passada para o solo. E é assim que acontece com a gente, né? Com as relações interpessoais. Principalmente Sim, se com tratando de relações saudáveis. certeza. Faz Sim. sentido? Faz Assim, sentido? faz sentido. Lá no teatro, o pessoal, assim, é sempre muito energizado, parece meio embolado, mas a gente, assim, transmite a energia um pro outro. Tipo, uma amiga minha transmite a energia dela pra mim e eu transmito a minha energia pra ela. E assim a gente, assim, faz uma cena incrível. Tem ali aquele abraço caloroso, aquela conversa aconchegante. Então, assim, é uma troca de energias, uma coisa ótima. Tanto do aluno com o aluno, tanto do aluno com o professor, né, que é você e a Ju. Então, assim, é incrível. A energia lá é um lugar totalmente com energia boa, um lugar, assim, tranquilo de se ficar, você se sente bem. Então, assim, com certeza é isso. Energia, falou tudo. É uma energia de essência, né? Energia de essência. E É mesmo. o Rachel, você deu uma pincelada no seu primeiro espetáculo aqui, que foi Hair, mas eu queria que você contasse com um pouquinho mais de detalhes pra gente. Como é que foi a sua experiência no seu primeiro espetáculo, se apresentando com a Madame Lola, aquela galera lá, 200 pessoas pra te assistir, lá torcendo por você, vibrando por você, mas você super nervosa na coxinha. Como é que foi a preparação, os ensaios, o espetáculo, aquela loucura toda? Conta pra gente, como é que foi esse Olha, processo? vou falar. O primeiro Foi espetáculo. total. Eu peguei meu primeiro espetáculo e eu já tive que contracenar com o público. Olha isso, Miguel. É verdade. Ó, conta pra eles aqui que estão assistindo. Conta aqui. Conta detalhes sobre isso. Como é que foi essa questão de contracenar com o público? Explica pra eles. Como é que foi isso? Então, a primeira peça que a gente fez foi Deixa eu só entrar. Uma peça que falava sobre os hippies, a época dos hippies, né? Pra quem não conhece, se aprofundar mais um pouco se quiser. E aí, tá bom, começamos os ensaios pra peça. E tá bom. E ali, nos ensaios, eu descobri que eu teria que contracenar com o público. O que é isso? Eu tenho que pegar, fazer minha cena e ao mesmo tempo falar com o público. O público é aqueles que estão assistindo a gente, então eu tive que contracenar, falar com eles ali, entendeu? Interagir com eles. Então, assim, minha primeira peça, além de eu falar textões assim, entendeu? Pra decorar, a Madame Lola falava, viu? E falava bastante. E aí eu tive que contracenar com o público. Eu já cheguei assim, o público cheio, me olhando, e eu entrei em cena, a peça. Primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal. Pém, entrei. Menina, eu peguei meu pé, tava tremendo, tá? Embaixo daquele vestidão que eu tava usando, tremendo, com as minhas cartas de Madame Lola, e fui lá contracenar com o público. Tire uma carta. E fui falando, e assim, o público me recebeu muito bem, graças a Deus. É um público assim muito bom, porque me recebeu bem, contracenou ali junto comigo, a moça que contracenou comigo, porque eu escolhi uma pessoa para contracenar, tava andando assim, aí eu olhei a moça, cada me olhando assim com um sorriso, eu falei, vai nela, vou nela, vai nela que eu vou, vai dar certo. Peguei, fui lá e comecei a contracenar com ela. E não é que deu certo, mesmo eu estando muito nervosa, que preparo, toda essa energia que a essência do palco transmitiu, tanto nos ensaios, né, esses treinamentos incríveis, tanto no dia, que no dia eles estão ao máximo tranquilizar, deu super certo. E eu falei meu texto todinho, sem esquecer, que era o meu medo, contracenei com o público, e foi minha primeira peça. E eu abri a peça e fechei a peça também, que todos deitaram. Eu parei em pé, com o braço aberto, e eu fiquei, meu Deus do céu, primeira peça já. Caramba, que responsabilidade, né?
Como é que foi essa sensação de abrir a peça e fechar a peça com a sua personagem? Olha, vou falar. Quando, assim, a gente descobre nos ensaios, né? Tudo que vai acontecer e tal. Então, quando eu descobri nos ensaios que eu teria que abrir a peça e fechar a peça, ao mesmo tempo que eu fiquei muito, assim, muito nervosa, porque foi uma responsabilidade muito grande. Você abrir uma peça de teatro, que o pessoal com aquela expectativa, e fechar uma peça de teatro para concluir aquela expectativa, né? É uma responsabilidade muito grande. E mesmo com aquele medo, assim, aquele receio, eu me senti tranquila, porque eles foram me tranquilizando, vocês foram me tranquilizando, foi deixando menos nervosa nos ensaios. A gente foi passando e assim, foi uma responsabilidade muito grande. Eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei assim, me senti honrada desde a primeira. Porque eu falei, cara, assim, eu sou assim, entre aspas, inexperiente, porque primeira vez que faço teatro, minha primeira peça, e já colocaram eu pra fechar uma cena, abrir a peça, fechar a cena, fechar a peça, quer dizer, e contracenar com o público. É muita responsabilidade. E talvez poderiam muito bem colocar para alguém mais experiente, que está lá há mais tempo, mas eles me deram essa oportunidade, sabe? Eles são muito assim, vocês me deram essa oportunidade de, assim, me sentir melhor, me sentir segura. Então eu abri a peça, fechei a peça e vocês acreditaram em mim, confiaram no meu potencial e isso é incrível. Você ter alguém ali, os professores do seu lado, que confiam em você, confiam no seu potencial, acreditam em você, isso é incrível. Eu fico até emocionada. Tanto vocês, quanto os alunos, quanto minha família também, estão sempre me apoiando do meu lado, sempre ali acreditando em mim. E isso, assim, me deixa muito feliz e isso que me ajuda cada vez mais, cada dia mais eu evoluir. Que lindo, que lindo. E aí você agarra e sempre agarrou essas oportunidades com unhas e garras e com muita responsabilidade, com muito afinco, com muita dedicação. Nunca deixe de ser assim, hein? Ai. E vamos falar de Alice. Alice foi o espetáculo mais recente que você fez, né? Conta aí pra gente qual personagem você fez. Conta pra galera aqui. Tá, Oi? você tá conseguindo ver ou tá travando minha imagem? Tá direitinho? Tá. Agora voltou. Tava travando um pouquinho mas agora consigo te ver direitinho. Ah, tá bom. Então, é pra falar sobre Alice no País das Maravilhas, né? Isso, Promessa. qual foi o Então, personagem que você fez? Pra galera saber. Pra galera saber aqui. essa foi a última peça que eu fiz até agora. Foi em novembro, né? Foi. Novembro? Foi em novembro. Foi em novembro. Foi uma peça, assim, que eu estava com a expectativa. Eu sempre tô com a expectativa lá em cima, porque, assim, as peças, eles sempre arrasam, assim, nos textos e tal. Então, eu já estava com a expectativa lá em cima. E aí, gente, eu descobri que eu seria nada mais, nada menos que Rainha de Copas. Eu fiquei, cara, Cortem as cabeças. que copas? Que noção. Daquela toda bravura dela, sabe? Ela fala mesmo. E, assim, eu comecei a ensaiar pro papel. Eu comecei a perceber que eu tenho muito a ver, tá? Com a Rainha de Copas. Ah, é? Me explica isso. Como assim, Raquel? Como assim que a Rainha de Copas é uma vilã e você é uma doçura de pessoa? Eu não entendi esse comparativo. Eu tava Então, achando que você fez uma personagem completamente diferente de você. Eu falei, caramba, Raquel tá fazendo um bem, uma personagem diferente dela, tá seguindo todo o direcionamento que a gente tá dando pra ela. Como assim ela é parecida? ó, vou te explicar essa questão. Ah, me explica. A questão da vilã realmente é Aham. bem diferente. Fazer um papel de é um desafio, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma doçura mesmo. Eu falo, sou meiga, falo assim, sou tranquila, sou uma pessoa muito tranquila. Não tenho nada a ver com vilã. Mas foi um desafio pra mim. E assim, graças a Deus eu consegui alcançá-lo, né? Mas assim, nada a ver com. Mas a questão
Alguns traços da personalidade da Rainha de Copas eu reparei que parecidos comigo. Vamos supor, eu sou uma pessoa que fala um pouco mais alto. Todo mundo diz isso pra mim. Eu falo um pouco. Eu tenho, assim, até aqui em casa, eu tenho uma mania, assim, de falar mais alto. Minha voz é muito impostada, então, quando eu vou falar, minha voz, às vezes meu pai tá vindo assim na porta, ele já consegue ouvir minha voz. Então, minha voz, assim, é uma voz alta, uma voz impostada. Aham. E também, eu sou uma pessoa muito expressiva. E pra quem já assistiu Alice no País das Maravilhas, pra quem viu a peça, sabe que a rainha faz expressão no rosto, faz expressão com o corpo. Ela fala mesmo. E eu sou muito assim, né? Essas coisas, esses traços da personalidade dela, são traços que muito parecidos comigo, a Raquel de verdade. Peraí, travou. Travou de novo. Peguei o lance da voz. A característica da voz alta da Rainha de Copas é igual à sua, que é forte, que é alta. Realmente, isso é verdade. Essa característica tem em comum. E aí, travamos aqui. Aí vamos voltar aos pouquinhos, beleza? Ver o que a gente pode fazer para voltar aqui da melhor forma. Rachel, você travou para mim. Vou te avisar aqui no WhatsApp de novo. Te avisei lá. Sai e volta na live. Pronto. Aí, saiu. Agora você volta e aí a gente segue o show. Ó, ficamos mais tempo, né? Davi que tá acompanhando a gente aqui desde o início, viu que a gente ficou mais tempo. Conseguimos ficar mais tempo. Isso foi um ótimo passo. Isso foi excelente. Falou bem pra caramba aqui sobre o desenvolvimento dela até o momento aqui na essência, os personagens que ela tem feito. Tá, estamos aqui na Rainha de Copas, que foi o personagem que ela fez no Alice no País das Maravilhas. Vamos ver se ela consegue voltar. Ó, ela voltou, hein? Voltou! Aí, aceitar. Aí. Voltei, meu Deus! Ficamos mais tempo, você viu, né? O áudio. Aí, o áudio estabilizou agora. Vê, Ficamos fala aí mais comigo. tempo. Agora Aí. eu até vim pra outro lugar, porque eu acho que até deve ter dado uma melhorada, né? Tá voltando, tá sincronizando agora. Ficamos mais tempo, ficamos mais tempo, ficamos mais tempo. Fica aí que a gente tem mais live, hein? Que a gente tem mais podcast. Vê aí, fala aí comigo. Tá travando ainda um pouquinho. Estabilizou, né? A imagem também? Sua voz não tá chegando. Chegou agora. Pode lá? Tá sincronizando? Aí, Tempo. agora chegou, agora Eu chegou. tô agora falando pra você ver direitinho a voz, como é Agora tá que chegando tá. sua voz. Vamos seguir para ver se vai sincronizando. Vamos seguir. Você tava falando que uma característica muito forte que a Rainha de Copas tem é que a voz alta dela, a voz firme, e você tem essa voz alta, voz forte. Foi. E casou direitinho. Não era isso? Vamos. Vai vendo. Qual coisa você me fala? Também a questão da expressão, né? A rainha de Copas é muito expressiva. Dá pra perceber, né? Modéstia à parte, né? Dá pra perceber que eu sou uma pessoa assim, bem expressiva. Então, essas coisas encaixaram. Deu uma ajudada, porque estava sendo um desafio para mim até aí, por conta dela ser uma vilã. Então, eu peguei, fui estudando
estudando, falava que nem a Rainha de Copas, de vez em quando me pegava falando texto, gritando, cortem as cabeças, e ficava falando, para aprender mesmo, pra realmente estudando o personagem. Então, quando eu apresentei o personagem, eu acredito que, assim, todos os meus personagens que eu fiz foram personagens ótimos, que eu entreguei tudo, assim, de mim mesma eu entreguei tudo, eu estudei bastante. Só que esse personagem da Rainha de Copas, no Alice do País das Maravilhas, no momento, até agora, foi o personagem que eu mais gostei de ter, sabe, atuado, assim, personagem da Rainha de Copas, de ter interpretado esse papel. Entendeu? Então, quando eu peguei esse papel da Rainha de Copas, fiquei feliz. Claro, uma responsabilidade grande, uma vilã. Não foi a primeira vez que eu fiz uma vilã. Eu já fiz no Rei Leão, né? Que foi a Azira. Isso. Eu fui uma vilã também, né? Mas não fui uma vilã tão, assim, expressiva, gritava tanto quanto a Rainha de Copas. Então, foi um pouquinho diferente, querendo ou não. E um desafio para mim, que no dia eu fiz ali todo o resultado de ensaio, os resultados de eu ter estudado, me aprofundado no personagem, falei tudo ali. Peguei, me entreguei ao personagem no dia da peça. E assim, eu gostei muito de ter feito esse papel da Alice de País das Maravilhas, a Rainha de Copas. A minha própria família falou que assim foi um papel assim, que eu realmente entreguei, que eu falei mesmo, gritei, me expressei. E assim, eu gostei muito de ter interpretado a Rainha de Copas nessa última peça que teve agora. Que lindo, que lindo. Eu ia te perguntar, mas eu acho que você já respondeu. Eu ia te perguntar assim, ó, qual o personagem mais marcante para você até aqui? Então, até aqui, a Rainha de Copas, com certeza. A Claro. Rainha de Copas. Você já respondeu isso. Muito bom. E eu tenho uma pergunta muito importante para fazer. Eu queria muito te ouvir em relação a isso. Rachel, em termos de desenvolvimento pessoal e humano, sabe? Questão da sua autoconfiança, da sua autoestima, da sua capacidade de socialização, de comunicação, o que é uma coisa que a gente são quesitos que a gente bate forte aqui da nossa metodologia. Como você acha, o que você acha que o curso de teatro e Essência do Palco tem te ajudado? Olha, o curso de teatro Essência do Palco, ele tem me ajudado muito na questão de confiança em cena. Confiança em cena. Porque no comecinho, eu tinha um pouquinho dessa insegurança, sabe? Ficava com medo de não ser o suficiente, de pegar e não conseguir ali me expressar realmente, ou expressar o meu personagem. Então, o curso de teatro Essência do Palco me ajudou, tem me ajudado muito e me ajudou muito nessa questão de confiança e segurança em cena. E na vida também, sabe? Até esses dias que eu fui apresentar um trabalho, slide, sobre Aristóteles lá na escola. Eu apresentei e muitas pessoas vieram elogiar, falando que parecia que eu não estava nervosa. Só que assim, no final, no fundinho, sempre tem aquele nervosismo. Só que o curso de teatro e ciência do palco me ajudou nessa questão da segurança. Eu realmente me senti segura para poder falar sobre aquele assunto. Me senti super, sabe, de boa e falei. E foi super leve. Assim como é no teatro. Então, me ajudou muito na questão da confiança e segurança. Na questão da oratória, sabe? Falar assim direitinho. As pessoas sempre falam que eu falo assim melhor. E isso me ajudou muito. E também na questão de... Eu acho que muito amizade também. No curso de teatro e ciência do palco, eu fiz muitos amigos, irmãos de alma, sabe? Irmão de energia mesmo. Aqueles amigos que estão ali contigo sempre, que na Coxias, antes da peça, estão ali contigo se você chorar, estão ali contigo se você estiver nervosa, vão te acalmar. Então, assim, me ajudou muito em todas as questões, na questão da confiança e segurança, na questão da oratória e na questão de, assim, amizade, de energia, também de empatia pelas pessoas. Incrível, Raquel, incrível. Lindo, lindo, muito bom. Agora,
Empatia, né? Empatia. Às vezes falta muito isso no mundo, né? Sim, sim. E assim, no teatro, a gente aprende, mesmo a gente às vezes já tendo, sabe, empatia pelas pessoas, a gente aprende mais ainda. Porque no teatro, muitas das vezes, tem aquele amigo seu que tá com medo ali, tá chorando ou tá muito nervoso, e a gente pega e tá ali do lado para acalmar, para pegar e falar, você vai conseguir. Então, a questão da empatia é você ali sempre estar ajudando ao outro. E no teatro tem muito isso, gente. Esqueceu a fala? Tudo bem, eu falo aqui para te ajudar, eu te lembro, eu improviso e você vai lembrando. Então, assim, a questão da empatia é assim, no alto, assim, do teatro Essência do Palco. É o que tem, assim, muito, muito, muito. Porque muita gente fala de empatia na teoria, né? Só uma palavra bonitinha, né? É, Agora, pois é. e a prática, né? E a E prática a da prática? empatia? E a prática, onde fica quando você tem que realmente acolher o colega e entender exatamente isso que você falou, que é o que a gente passa para vocês lá nas aulas. Caramba, e aí? Se o colega esqueceu o texto em cena, o que você faz? Você olha, você fuzila ele com o olhar ou você depois sai de cena, dá um abraço e fala assim, ah, tamo junto, tá tudo certo, isso Isso pode aí. acontecer com qualquer um, isso pode acontecer comigo e vamos nessa, vamos juntos. E isso é Isso aí. maravilhoso, você entender isso com tão pouca idade, com 15 aninhos, porque isso foi o que você falou, você vai levar para a vida, você vai levar para fora. Com E isso certeza. vai fazer os seus laços, as suas relações, tanto em cena quanto fora de cena, ficarem cada vez mais fortes. Isso é maravilhoso, Com maravilhoso. Maravilhoso, assim. Lá no teatro, tanto você tem empatia pelas pessoas, quanto as pessoas têm empatia, sabe, contigo. Muitas das vezes, quando atrás da coxia, no começo de tudo, eu ficava nervosa, com medo, ou até nas cenas mesmo de aula que tinha e tal, ficava nervosa, ou esquecer alguma fala, sempre tem aquele amigo que vai te ajudar, vai falar que você é capaz, para você ter calma, ou vai improvisar ali para te lembrar que você vai conseguir falar assim, vai lembrar da cena. E assim comigo, assim, já aconteceu, claro, entre ao vivo e a cores, então já aconteceu de amigos meus que estão contracenando esquecer a fala e dar um improviso e eles lembrarem, sabe? E depois na coxinha eu dar um abraço, falar, poxa, cara, você conseguiu, você é capaz. Então a questão de empatia é o alto foco, sabe? Excelente. Excelente. Que orgulho de você, Raquel. Não me decepciona. Nunca me decepciona. Ai, Agora, meu Deus. em termos de atuação, interpretação, mergulho no personagem, construção de personagem, o que você acha que a essência do palco tem te agregado, tem te ajudado? Em questão de atuação. Olha, muitas coisas eu vou falar aqui. Na questão da atuação, como eu já tinha falado, a confiança em cena é uma tecla que eu vou sempre estar ali batendo, sempre falando, porque é uma coisa que eu aprendi. Confiança em cena. Não ficar de costas pro bem, a oratória. Também me ajudou muito nessa questão de eu ajudar os outros, talvez, em esquecer a cena. Eu já ter a confiança tão grande que eu também vou pegar e vou ali conseguir improvisar também a questão da atuação. Cada vez mais eu sinto que eu vou evoluindo, né? Graças ao curso de essência do palco, então eu vou evoluindo cada vez mais na atuação. Eu percebo isso, tá? Sabe? Em cada aula eu percebo isso. Parece que não, parece que pode parecer que eu tô aqui falando, né? Besteira, mas é verdade. Cada aula eu sinto que eu vou evoluindo cada vez mais e pegando ali um impulso para chegar longe, que é esse é meu objetivo, né? Chegar ali e conseguir a falar, eu fui capaz, eu consegui e agora eu tô aqui. Então, me ajuda muito nessa questão, sabe? Cada dia mais eu vou, cada aula, cada sábado, eu vou evoluindo, cada peça eu vou evoluindo. Teatro, essência do palco, tá me ajudando, né? E cada vez mais é isso.
se desenvolvendo artisticamente cada vez mais, a cada aula mais, né? Com certeza. Muito bom. Assim, é nítido, sabe? Eu percebo, então eu tenho certeza que outras pessoas também percebem nelas mesmas e também em outras pessoas, como eu percebo também em outros alunos de lá, e cada vez mais assim, evoluindo, sabe? Perdendo a timidez. Alunos que já são de lá, experientes, eu vejo que, cara, eu fico assim, eu me inspiro, sabe? Em alunos de lá que são experientes, eu me inspiro, porque são alunos que a gente sabe que tem todo o aprendizado lá do curso e vai praticando aquilo e a gente vai pegando, entendeu? Eu gosto muito de pegar a inspiração de pessoas que eu sei que têm experiência. Então, eu tô sempre ali observando tudo e isso vai me ajudando muito. Bom demais. Bom demais. E até aqui, Raquel, foram muitas aulas que você fez, né? Pô, durante Foram, esses 3 anos é aula pra caramba que você tem foram. participado e É, que tem muita é. coisa ainda pra rolar. Mas até aqui você participou de muita aula. E eu tenho uma pergunta que eu quero ver como é que você vai sair dessa, hein? Ai, Deus. Quero ver. Qual foi, até o momento, qual foi a aula que mais te marcou? Ai, meu Deus, olha, bem que você falou, ainda bem que você avisou antes, tá? Me pegou essa pergunta, porque são muitas aulas que a gente vê assim, que a gente pega um impacto mesmo. Mas eu vou tentar aqui, calma, eu vou lembrar de uma mesmo que. Hum, Puxa na ok, cachola. ok. Tá bom. Ah, Então, teve, acredito que duas aulas que impactaram. Foi a aula que, assim, eu achei que me impactou e que eu, assim, consegui improvisar ali. Eu fiquei muito surpresa comigo mesma. Foi a aula que você trouxe um papel em branco, uma folha de papel em branco, só uma folha, certo. e trouxe pra gente improvisar com aquela folha, transformar em qualquer objeto, qualquer coisa. Aquela folha podia ser qualquer coisa, mas ela tinha utilizado em cena. E aí, tipo assim, a gente fazia uma roda e você entregava para uma pessoa a folha. Aí a pessoa tinha que começar a fazer a cena e usar aquilo ali como um objeto, como qualquer coisa, aquela folha em branco, sem nada. Vamos supor, usar como uma caneta. Aham. Transformava em caneta, fingia que estava escrevendo e improvisava uma cena e ia contracenando com outro colega. E essa aula foi uma aula que me marcou bastante, porque foi uma aula que, a partir do momento que você me entregou o papel, veio a adrenalina. E eu já comecei, sabe, a falar, comecei a falar e improvisei, comecei a contracenar e foi incrível, entendeu? E também teve a aula que é Ah. Eu preciso de você, mas você não me entende. Ah, essa Essa aula foi uma... aula aí foi muito, assim, me marcou muito também. Foi Por uma quê? aula que, Por quê? assim, eu entreguei assim, sabe? Você pegou e falou pra gente falar essa frase Aham. e aumentando a entonação, a expressão, sabe? O sentimento mesmo. Então eu fui ali usando toda a minha expressão, todo o meu sentimento e fui falando, eu preciso de você, mas você não me entende. Do fundo mesmo, eu fui falando. E eu senti que aquilo me impactou, porque eu realmente me expressei ali. Me expressei na forma artística. Então, essas duas aulas foram as aulas que me marcaram mesmo, que eu não esqueço, né? Que é a aula que é assim o ápice. Essas foram um ápice pra você. Pera aí, rapidinho. Sim. Só... Ai, voltei. Meu computador tava descarregando, botei ele na carga. Então essas Ah, foram tá. um ápice até aqui pra você. Foram. Essas duas aulas, olha, assim, claro, todas as aulas são maravilhosas, todas as aulas é um aprendizado novo, mas essas duas aulas foram as aulas que realmente me, sabe, me tocam, assim, que eu penso, aí eu lembro, aí eu falo, caraca, essa aula. Caramba, que incrível. Essa aula realmente foi muito intensa, né? Uma aula Uhum. foi uma aula de repetição de frase ali, onde a gente foi instigando a emoção. E Sim, a frase era: eu preciso de você, mas você não entende. E sim. foi agora no início do ano, não foi? Foi agora no início do ano. Essa do papel, acho que, se eu não me Aham. engano, foi ano passado, Foi, essa que foi. a gente teve ali toda a criatividade, toda, sabe? Eu realmente usei, então eu dei tudo de si nessa improvisação.
E essa, eu preciso de você, mas você não me entende. Tem até as postagens, né? Aí no Instagram, no TikTok. É, Você postou essas aulas. Eu tô lá, tem um videozinho que eu tô lá falando. E às vezes eu vou lá no vídeo, sabia? Pra olhar. Aí eu olho lá, olho os comentários, aí olho o vídeo, fico olhando minhas expressões. Eu fico, caraca, essa aula aí, não vou esquecer. caraca, ela foi inesquecível mesmo. Foi Foi, inesquecível. foi. E sabe o que é legal? É que geralmente as aulas que ficam mais marcantes, né, mais marcadas na sua cabeça são as aulas que mais te desafiam. Já É, reparou isso? é. É verdade. As aulas que mais desafiam mesmo. Eu lembro que nessa aula do papel em branco, da folha em branco, Sim. eu tinha chegado até meio cansada. Cansada mentalmente, porque foi uma semana de entregar trabalho, de prova. Então eu tava assim, Hum, meio cansada. E aí eu cheguei no curso, claro, entreguei tudo, peguei energia, joguei fora e entrei no teatro. Entrei, né, no curso. Só sim. que, assim, quando você tava passando papel, já tava aquela adrenalina, que uma hora eu sabia que você ia me entregar a folha em branco pra me improvisar e ter que criar alguma coisa naquela folha em branco. Criar algum objeto, alguma coisa em cena. Então, quando você me deu a folha, veio aquela adrenalina. Bum, peguei, meu Deus, e agora é eu. Pensei rapidinho em criatividade, bum, e comecei a contracenar, sabe? Com o meu colega, se eu não me engano, foi a Agatha, né? Eu Aham. realmente não esqueço. E aí eu fui começando a criatividade. Então foi uma aula que me marcou muito, por conta disso, me desafiou. E também a aula de Eu Preciso de Você, mas você não me entende, que foi uma aula assim que eu precisava me expressar, precisava falar alto, né? Não gritar, como você diz, não Isso. gritar, mas falar alto. Falar alto e articulado. Isso. Caramba, incrível. E o desbloqueio de camadas, ele tem exatamente uma ligação com o desafio equivalente, o desafio proporcional. Porque o que fica mais marcado, são os desafios que você superou na aula. Porque para quem não sabe, para quem está assistindo a gente aqui, eu e a professora Ju, sempre quando a gente dá aula, a gente sempre propõe desafios. E desafios que façam a turma, e a Raquel, como uma aluna nossa tão dedicada, faz ela sair do óbvio, faz É. pensar fora da caixinha, deixar a cena interessante. E isso vai desafiando, né? E quando você, caramba, você sente aquele medo, meu Deus, que aula difícil, que exercício difícil, que vivência difícil. Mas você, mesmo assim, você encara e vai. E quando você passa por esse desafio, vê que você deu o seu melhor, aí se torna inesquecível. Sim. É Interessante? verdade. Muito. Muito incrível. Isso aí é, assim, muito incentivante para as pessoas que estão assistindo. Realmente incentiva a gente. Essas coisas que desafiam a gente, porque a gente parece que precisa de adrenalina, né? O ser humano precisa de adrenalina. Se ele não viver adrenalina, parece que, né? É Então, verdade. assim, essa adrenalina que me causou essas aulas foi desafio para mim. E mesmo eu me sentindo desafiada, claro, às vezes com medo de errar e tal, eu me senti desafiada e senti na obrigação de cumprir esse dever, que foi improvisar essas cenas, foi expressar essas cenas. Então, é realmente incentivante, assim, para mim. Foi desafiador, mas foi aulas que marcaram por causa disso, por conta disso, né? Com certeza, com certeza. E outra pergunta, hein? Que eu quero ver como é que você sai dessa. Ai, Já vai se preparando psicologicamente. De todos os exercícios teatrais, de todas as vivências teatrais que você tem tido, que você passou até aqui, com todas as aulas que você tem tido até o momento, quais foram os exercícios, os jogos teatrais, os desafios que mais te marcaram? Pode ser vários, pode ser boa. vários. Tá. Não precisa ser um só, não. Olha, um exercício assim, teatral, Ah, né, em aula que você falou, que me marcou, foi um exercício que tava, acho que foi ano passado esse exercício. Todos em roda, uma roda assim. E aí eu lembro que, não sei se você falava, tinha alguma palavra-chave que a gente tinha que abaixar ou levantar.
sabe, ficar atento em cena. Isso aí foi pra gente aprender a ficar atento em cena. Então, esse exercício que você falava uma palavra-chave ou entregava alguma coisa, se eu não me engano, e a gente tinha que abaixar e falar alguma coisa, e levantar e falar alguma coisa, e assim ia, rápido. Foi uma aula, assim, também, um exercício que me marcou bastante, porque a agilidade, né? Ser ágil, ser rápido, prestar atenção no que você está falando, prestar atenção para ajudar a prestar atenção em cena. Então, assim, tu falava e tinha que abaixar, aí levantar, aí... Então, assim, foi, assim, uma agilidade que a gente criou. Foi um exercício que marcou. Foi um exercício que marcou. Eu acho também que um exercício que marcou bastante foi o último exercício da última aula que eu fui, se não me engano, a aula que tinha que olhar no olho do colega e, sabe, os movimentos. Foi também uma aula bem legal para se conectar também, né, com o colega. Eu fiz com a minha colega, né, minha de teatro, Beatriz, e a gente foi ali se conectando através do olhar, movimentos, e foi muito incrível também. Muito legal. Esses dois exercícios, assim, que me marcaram e que eu gosto bastante, sabe? Eu gostei bastante de ter feito ali. Que maravilha. Farei novamente, então. Farei novamente. Por quê? Já que você gostou, vou marcar uma aula para fazer novamente com novas variações. Isso aí. Isso aí. Evoluindo. E, Raquel, Rachel, de tudo que você tem aprendido até aqui, de tudo que você aprendeu até aqui na Essência do Palco, qual foi o ensinamento que mais explodiu a tua cabeça, que você teve acesso aqui na Essência do Palco? Um ensinamento, uma frase, um insight, alguma coisa que, caramba, isso explodiu minha cabeça, eu levo isso pra vida. Um ensinamento. Esse ensinamento. Foi quando vocês pegaram e a gente recebeu os personagens, sabe? Quando a gente recebe os personagens pra fazer a peça e tal, e aí a gente deita, e vocês colocam o nomezinho do nosso lado e tal. E aí eu lembro que... Não precisa falar o nome. Uma colega assim ficou meio coisa, achando que o personagem dela era irrelevante pra peça. Falando que o personagem dela talvez não falava muitas coisas e tal. E aí vocês pegaram e falaram que todo personagem tem a sua relevância. No teatro, na peça de teatro, todo personagem... Se não existisse aquele personagem ali que está existindo, a peça não seria completa. Então, vamos supor, a Rainha de Copas. Se a Rainha de Copas não fosse um personagem relevante, ela nem estaria ali na peça, ali, sabe, como personagem. Então, todo personagem, não importa se fala 2 segundos, se fala só 2 frases na cena, ou se fala muito pouco, ou se fala muito. Todo personagem na peça de teatro tem sua relevância, tem sua importância, entendeu? Todo personagem, não importa se o personagem... o personagem é uma formiga, uma árvore. Todo personagem tem a sua relevância em cena. Esse foi um ensinamento que eu não esqueci. Nem comigo, uma colega minha, e eu escutei aquilo ali, você escutando. Eu absorvi aquilo ali e eu pensei, caraca, de verdade, todo personagem que eu fizer, todo personagem que tiver em todas as peças tem sua relevância em cena, tem sua importância. Que vocês, assim, falaram e gravei, sabe? Ficou na minha mente, eu realmente gravei, tanto que eu tô aqui contando pra você. Então, assim, foi, assim, um baita de um ensinamento. Um baita de um ensinamento. Pra não desmerecer o personagem. Tanto nosso mesmo, quanto do colega. Tipo, meu colega vai fazer uma árvore. Que isso, gente? Vai falar pouco. Não julgar. Ele tem sua importância, sua relevância. E o meu personagem também. Eu vou fazer esse personagem aqui. Que isso? Claro que não. Todo personagem tem sua importância. É isso que foi, assim, uma coisa muito importante que eu levo até hoje, até pra vida, sabe? Tudo tem sua relevância, sua importância. Nada é por acaso. Então, assim, a questão do personagem, todo personagem tem sua relevância em cena e na peça de teatro. Que beleza. Essa é a minha debutante de essência, entendeu tudo.
Caraca, não me decepciona, Raquel. Você não me decepciona. Que beleza. Nossa, que incrível isso. Essa foi a primeira resposta que eu tive para essa pergunta. É, a primeira resposta dessa forma, desse quesito, desse assunto. E eu me orgulho muito disso, porque você entender isso profundamente, de corpo e alma, porque isso vai ditar a sua vida artística, vai ditar a sua vida pessoal, dita tudo, que é o que a gente ensina para vocês nas aulas. Todo, como você falou, todo personagem tem a sua extrema importância e relevância, assim como todos nós. Você é protagonista da sua própria vida, você Raquel, não você personagem, mas você Raquel. É protagonista da sua própria vida, eu sou protagonista da minha própria vida, a Tia Ju é protagonista da própria vida dela e assim sucessivamente. Imagina se o personagem que tem X falas ou Y falas falar assim, nossa, eu não tenho importância na peça, e o personagem falar, ele não estaria ali. Pois é isso, sabe? Isso que vocês ensinaram, eu levo assim pra vida. Todo personagem que eu recebo, quando vocês colocam um nomezinho pra gente receber o personagem, colocam um nomezinho do lado, a gente tá lá de olho fechado, eu já fico esperançosa e de braços abertos pra receber o personagem com todo amor e carinho e estudar sobre aquele personagem, me aprofundar e no dia da peça mostrar, sabe? Tudo aquilo que entendi. Porque todo personagem tem a sua extrema importância. Então, é isso. Que orgulho, Raquel, que orgulho. Que orgulho de Com você. certeza. Muito bom, excelente. Adorei a sua resposta e saber que esse aprendizado fixou na sua cabeça da melhor forma possível. Cara, maravilhoso. E eu tenho certeza que todas as pessoas que vão assistir e reassistir aqui o nosso episódio, principalmente os alunos da Essência do Palco, que fazem parte da mesma essência, dessa mesma energia, da mesma metodologia que você, vão pegar isso pro coração, vão entender isso de verdade, realmente. Porque vindo de você, que passou por esse ensinamento e vem passando cada vez mais se lapidando, nossa, caramba, se a Raquel, que estuda na mesma escola que eu, entendeu isso, caramba, eu tenho que entender também. É verdade. Muito bom, muito bom. E Rachel, de todo. Se você pudesse resumir todo o aprendizado que você tem tido aqui na Essência do Palco, todo o seu desenvolvimento e aprendizado que você vem tendo aqui na Essência do Palco, que palavra resumiria? Que palavra resumiria? Vou falar aqui uma palavra que resumiria, na minha opinião. Amor. Amor. E eu vou explicar o porquê. Por quê? Assim, desde que eu entrei na Essência do Palco, tanto os alunos, tanto os professores, que é você e a Ju, faz tudo com muito amor, sabe? Tudo com braços abertos, tudo naquele pensamento de vou fazer isso com amor para os meus alunos, você e a Ju, com certeza, que a gente vê isso, eu vejo isso, pelo olhar de vocês ensinando, eu consigo ver que vocês fazem tudo com muito amor, vocês realmente amam isso que vocês fazem. Entanto que no discurso que eu fiz de feliz aniversário para você e para Ju, eu sempre coloco no final que ama o que faz, porque dá para ver nitidamente que vocês amam o que fazem e também os alunos, eles entram lá com talvez um pensamento diferente e saiam de lá ou continuam lá, né? Os alunos de lá, com esse pensamento de, cara, eu vou fazer isso com amor, eu vou fazer esse personagem com amor, essa cena com amor, vou ir pro curso, vou tratar as pessoas bem, vou dar aquele abraço caloroso, porque tudo é na base, tudo isso que vocês fazem é na base do amor, dos ensinamentos que eu falei até agora, as peças, as cenas, quando vocês vão falar alguma frase pra gente, quando a gente chega e vocês recebem a gente com aquele abraço, oi Rachel, oi, como é que você tá, tal. Então, assim, é tudo com muito amor. Então, eu resumiria tudo isso, todo esse ensinamento, todo esse profissionalismo e, ao mesmo tempo, eu sinto que vocês são também, entregam tudo de si no sentimento e no profissional. Eu diria amor, tanto dos alunos quanto dos professores. O curso de teatro e ciência do palco, eu resumiria tudo isso em amor. Aí você vai me fazer chorar, pô. Aí não pode. Aí você me faz chorar, vai emocionar.
Eu vou ficar derretendo igual manteiga aqui na frente de todo mundo, por culpa sua. Não, mas é de verdade, eu percebo isso. Ainda mais eu que sou assim, eu sou uma pessoa extremamente observadora. Então, ver vocês ensinando e os alunos também ali aprendendo, absorvendo, é tudo na base do amor, sabe? Não importa ali o sentimento ali na hora, mas a gente consegue ver que no final de tudo, o resumo, como você falou, de tudo, é amor, a palavra. Caramba. Se, se todos os lugares fossem assim, né, Raquel? Poxa, se todos os lugares fossem assim, a vida. Aí a vida seria um morango, porque tem o ditado: a vida não é um morango, né? Mas se todos os lugares fossem assim, já seria um grande passo, sabe? Caramba, é verdade, a vida seria um morango. Tem razão. É, é isso aí. É mesmo. Se as pessoas tratassem umas outras sempre com amor, né? Tanto Empatia. no quesito com afeto, com, com reciprocidade, tanto nas relações pessoais quanto nas relações profissionais, com amor, né? Lidar tudo com fazer com amor, fazer com afinco, com paixão. Caramba, eu sou completamente maluco, apaixonado quando eu vejo você crescendo, quando eu vejo você evoluindo pessoalmente, artisticamente, caramba. Quando eu vejo a Raquel chegando lá com 13 aninhos de idade, 12 para 13, e agora com 15, e a energia cada vez mais radiante, ficando cada vez mais talentosa com a prática, cada vez mais humana. Nossa, isso para mim é Incrível, sensacional. Sensacional. é incrível. Eu vejo essa evolução minha também. E eu vejo que cada vez mais que os alunos, vocês veem a evolução dos alunos, vocês também evoluem, sabe? Eu vejo que você vendo que eu tô evoluindo, que eu tô crescendo com maturidade e tal, vocês também evoluem como pessoa, como professores. Então, eu sinto, assim, que vocês realmente, sabe? É tudo na base do amor, gente. Eu não tenho mais o que falar. Eu vou ficar falando e no final vai dar a mesma coisa. É mesmo, é mesmo. E eu e Ju, a gente se alimenta disso, acredita? A gente se alimenta disso. A gente É. costuma falar que a gente gosta, a gente ama colecionar histórias. Por exemplo, você é uma história nossa de sucesso, entende? Né, de desenvolvimento pessoal, artístico, se desenvolvendo cada vez mais. Pela estrada, tem muita estrada ainda para percorrer, mas sempre muito dedicada, sempre muito ouvinte, coração aprendível. E a gente se alimenta disso da melhor forma. Assim, caramba, nossa, que orgulho de a gente ver o que a gente passa para frente fazendo efeito, sabe? E a gente vê que não é por fazer. E é o que a gente sempre ensina para vocês nas aulas. A gente ensina que ensina não faça nada por fazer. E É verdade. caramba, se a gente faz isso em cena, como é que a gente vai, como é que a gente não vai fazer isso na vida? Pois é, falou tudo. Pois é, verdade. Isso aí. Não é? É, com certeza. Muitas das coisas que a gente faz em cena, claro, tem os personagens. Claro, tem a personagem que eu vou interpretar e tem a Raquel de verdade. Isso é fato. Mas muitas das coisas que a gente aprende no teatro, a maioria, na verdade, das coisas, a gente tem que praticar em vida também. É isso mesmo. Sem dúvida. Tá? Sem dúvida. É isso. E o teatro é o teatro de essência, né? Que é o teatro que a gente faz, ele trabalha muito essa questão, né, das relações humanas, o desenvolvimento humano, em cena, fora de cena, relações interpessoais. Muito bom. É isso. E Rachel, se você pudesse resumir, eu sei que você já falou, a essência do palco se resume também a isso, amor. Mas eu tinha essa pergunta para você. Se você pudesse resumir o curso de teatro A Essência do Palco em uma palavra, seria amor também ou outra? O teatro é a essência do palco em uma É, palavra. Ai, meu isso. Deus! Tem, claro, tem o amor. Eu acho que também tem Hum, a capacitação. Vocês capacitam a gente a cada vez ser alguém melhor, porque os ensinamentos, quem realmente gosta de aprender, é cada vez mais se capacita para ser uma pessoa melhor, uma atriz e um ator melhor,
sabe? Ali em cena. Então, acho que capacitação também. Vocês conseguem isso, capacitar a pessoa para tal coisa. Incrível. Capacitação, adorei. Adorei. Vou até anotar essa Amor e frase. capacitação, Adorei. Capacitação e amor. Até anotei essas palavras. Muito bom, muito bom. Caramba, incrível, incrível. Então, aqui na Essência do Palco você se sente cada vez mais capacitada, é isso? Sim, com certeza. Com muito amor. Assim, e muito amor, com certeza. Sempre com amor, mas a capacitação cada vez mais, Raquel, você vai conseguir, porque com os ensinamentos, sabe? A gente sente isso, sabe? Que a gente vai conseguir, independente da circunstância. Então, eu acho que capacita a gente a ser pessoas melhores, ator e atriz melhor. Então, assim, ajuda muito. Isso aí é capacitação, com certeza. Bom demais. Bom demais. Caramba. E ó, Rachel, a gente caminhando aqui pro fim do nosso episódio, que tá, pô, que papo maravilhoso. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui até amanhã conversando, né? Caramba, eu ficava aqui pernoitando, conversando, essa conversa de essência maravilhosa. Mas conversa boa de essência, pra cima, pra frente e muito afetuosa. E eu tenho uma pergunta para te fazer, outra pergunta. Se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que precisa fazer o curso de teatro Essência do Palco, ela está quase entrando na Essência do Palco para se desenvolver pessoalmente, artisticamente, desenvolver os objetivos dela, mas ela está em dúvida. Ela está em dúvida se ela entra para a Essência do Palco ou não. O que você falaria para essa pessoa? Eu falaria para ela confiar em si mesma. Se aquela ideia chegou no coração dela, aquela ideia de, cara, eu vou entrar no teatro Essência do Palco, entre, sabe? Confie em si mesmo. Porque eu fiz isso. O meu irmão, graças a Deus usou meu irmão falou com meu pai me inscreveu lá, e eu também senti de entrar no teatro. Eu peguei e vi aquela ideia, sabe, ardente no meu coração. E eu, imediatamente, para não haver dúvidas, eu já peguei e aceitei, sabe, entrei de cabeça. Mergulhei nessa ideia e fui na primeira aula. E daí, minha filha, daí é só pra frente. Porque depois que eu entrei no teatro, mudou, como eu já falei, mudou minha vida. Então, você que tá na dúvida ainda, tira essa dúvida da sua cabeça. Confie em si mesma, confie nessa ideia que veio ardendo no seu coração. Se essa ideia veio, sabe, para o seu coração, é porque alguma coisa está dizendo. Vocês têm que fazer o curso de Teatro Essência do Palco, sabe? Só dessa ideia vir, já é a intuição, já é ali um sinal para vocês começarem a fazer o curso de Teatro Essência do Palco, que isso vai mudar a vida de vocês. Então, confiem em si mesmo. Quando vir essa ideia, ou quando o pai de vocês falar, sabe, pega essa ideia, porque, assim, é uma boa, é a melhor coisa que vocês vão fazer. Então, confiem em si mesmos. Ah, veio essa ideia no meu coração? É isso que eu vou fazer. Vou confiar na minha intuição, confiar naquilo que tá ardendo no meu coração. Porque quando aquilo tá ardendo no seu coração, eu tenho certeza que é por um propósito maior. Lindo, exatamente. Caramba. Ou seja, dá o primeiro passo e deixa o resto para a Essência do Palco. Sabe, com coragem. Nessa vida, assim, eu mesmo muito nova, eu vejo aqui com pessoas que eu convivo, nessa vida a gente precisa de coragem. Porque muitas das vezes a gente fica com medo e tal, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Para tudo na vida, tem o primeiro passo. A gente nasce, bebê, começa, às vezes, não engatinha ainda, começa a engatear. E pra gente começar a andar, a gente tem que fazer o quê? Dar o primeiro passo. Muitas das vezes a gente tenta dar o primeiro passo, cai no chão quando bebê, às vezes cai no chão, não tem equilíbrio, mas uma hora consegue. Então, assim, é dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo que daí flui, entendeu? Daí flui. É isso. Muito bom, muito bom. Que palavras, Raquel. Que palavras. Linda, linda demais. Linda. Palavras incríveis de se ouvir. Muito bom, muito bom, muito bom. E muita gente acha que você falou muito bem, que a gente precisa ter coragem, né? Você falou muito bem isso. E muita gente acha que
para ter coragem, a gente precisa primeiro se livrar do medo, né? Muito pelo contrário. Não, A muito ao coragem, ela contrário. surge quando você vai com medo mesmo. Pois é. Eu queria até dar uma palavrinha nessa questão. Na minha Deve, primeira claro. peça, que foi Hair, Deixa o Sol Entrar, que eu fui a Madame Lola, Uhum. eu estava com muito medo. Muito medo, muito nervosa. Com medo de não conseguir nem falar ou esquecer a fala. Mas se eu não tivesse entrado no terceiro sinal, eu não estaria nem aqui hoje. Então, precisei de coragem. Mesmo com medo, eu dei o primeiro passo, abri aquela porta, entrei e daí fluiu. Então, o primeiro precisa de coragem, determinação também e foco é muito importante. Mas para desenvolver isso, precisa primeiro da coragem, do primeiro passo. Incrível, incrível, muito bom. E é com essas palavras lindas aqui da nossa aluna Raquel que a gente finaliza esse encontro, esse podcast, essa conversa maravilhosa que a gente teve. Eu quero te agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua energia que você sempre entrega aqui nas aulas, que você entregou aqui na nossa conversa. Muito obrigado de coração, Raquel, pela sua presença radiante como sempre. Ai, olha, eu que agradeço, tá? Como eu já falei do início e repito, eu tô me sentindo muito honrada de estar aqui, né? Aqui num podcast do Teatro Essência do Palco. Aqui, talvez incentivando outras pessoas, sabe, a entrar, realmente dar o primeiro passo. Falando as qualidades, só tem qualidade, falando as qualidades. Então, assim, eu tô feliz. Muito obrigado pelo convite. Você e a Ju são incríveis, eu amo vocês. Tô muito feliz. E com certeza mais um aprendizado para minha vida foi esse podcast, meu primeiro podcast. E essa live, assim, foi uma live muito boa, um papo muito bom, um papo cabeça. Então, muito obrigada, tá? Eu sinto muito honrada. A gente que agradece, sempre. E, bom, semana que vem temos mais um episódio do podcast aqui, Alunos de Essência. Vai ser na próxima terça-feira, às 19h59. E será uma próxima convidada ou um próximo convidado aqui, Alunos de Essência do Palco. Não perca! Eu já vou me assistir, hein? Boa, boa! E a nossa convidada de hoje foi a nossa incrível aluna Raquel Glória, ou Rachel para os mais próximos. Raquel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi lindo, eu amei ter essa conversa com você. E é o seguinte, um beijo no seu coração. E é o seguinte, antes de eu finalizar aqui, eu vou finalizar a live, vou postar a live aqui, deixar disponível aqui no feed da Essência do Palco, pra galera ver, rever, ver esse nosso papo cabeça. Realmente foi um baita papo cabeça que a gente teve aqui, foi maravilhoso. Muito orgulho do papo que a gente teve aqui. E quando eu postar, vai ficar disponível aqui no feed da Essência do Palco. Assim que você puder, vai lá, agora mesmo, daqui a pouquinho, e deixa um comentário lá, dando um depoimento. Com certeza. Oi, amor? Com certeza, vou comentar e vou repostar também para o pessoal que quiser assistir, não consigo assistir agora, por algum motivo, né? Maravilha. Aí você deixa um comentário lá, dando um depoimento da sua trajetória e quanto você vem desenvolvendo. Pode ser? Pode ser. Tranquilo. Eba. Obrigada. Beijo, meu amor. Beijo no coração. E sábado nos vemos para mais uma aula de teatro de essência, pra gente se abraçar. Isso aí. E se jogar em cena. Beijo, beijo, beijo. Deixa um beijo na sua família, tá? Pode deixar. Deixa um beijo aí também. Pode deixar. Beijo, beijo.